Ok, vamos mergulhar nisso. Existe um quebra-cabeça lógico fascinante escondido num texto bem antigo, o livro de Jeremias. É uma pergunta retórica, sabe? Feita por um profeta que, quando a gente para analisar, ela meio que se vira contra si mesma de um jeito espetacular. Bom, esse versículo aqui é o centro de toda a nossa análise. É basicamente uma bronca de Javé no povo de Israel. A ideia parece simples, né? Envergonhar o povo pela deslealdade, fazendo uma comparação com outras nações. A pergunta foi feita para ter uma resposta óbvia que seria claro que não. Nenhuma nação em sua consciência trocaria seus deuses. A intenção toda é mostrar o quão absurda seria a atitude de Israel ao abandonar seu Deus Javé. É um argumento para causar vergonha mesmo. Olha só, até os pagãos são mais fiéis aos deuses deles do que vocês são a mim. Mas vamos olhar um pouco mais de perto. Porque escondida nessa pergunta que parece tão simples, tem uma armadilha lógica poderosa e que provavelmente não foi intencional. Uma armadilha que acaba se fechando não nos idólatras, mas no próprio argumento monoteísta. O argumento todo só funciona se a gente aceitar uma ideia que não está dita, uma premissa escondida, a de que nações racionais não abandonam deuses que são reais e que funcionam. A lealdade de um povo é usada como se fosse a prova de que o Deus deles é de verdade. E é exatamente aqui que a coisa começa a ficar complicada. E aqui está o primeiro lado do dilema. Se a gente seguir essa lógica de que a lealdade de uma nação prova que seu Deus é real, então o argumento acaba validando exatamente o politeísmo que ele queria condenar. As nações vizinhas, afinal, eram super leais a Baal, a Marduk, a Azerá. Pela própria lógica de Javé, todos esses deuses teriam que ser reais. E que ora, se a deslealdade prova que um Deus não é real, então Israel, a única nação desleal da história, estaria provando que seu Deus, Javé, é o único falso. Só que o profeta adiciona uma frase crucial, que muda tudo, mesmo que eles não sejam deuses. Com essa pequena frase, ele basicamente admite que as outras nações são leais aos seus deuses, mesmo que esses deuses não sejam deuses de verdade. E isso abre um segundo caminho lógico que é igualmente devastador para o argumento. Pois é, se a lealdade de uma nação a um Deus não tem nada a ver com esse Deus ser verdadeiro, ou seja, se as pessoas podem ser leais a deuses falsos, então o argumento todo desmorona, a comparação perde totalmente o sentido. A deslealdade de Israel não pode mais ser usada como prova de nada sobre a natureza de Javé, o que torna a bronca completamente vazia. E olha, isso não é um caso isolado, não. Esse tipo de argumento que acaba se autodestruindo aparece em outros textos proféticos que tentam provar que só Javé é o Deus verdadeiro. Aqui, por exemplo, o profeta Isaías tira um sarro dos ídolos. O argumento é que eles são falsos porque são objetos físicos feitos por humanos, que precisam ser carregados e não conseguem se mover sozinhos, ou seja, são impotentes. O irônico é que essa mesma crítica pode ser aplicada aos próprios objetos sagrados de Javé. A Arca da Aliança, por exemplo, também precisava ser carregada pelos levitas. Ela ficava parada lá no templo, e teve uma época na história que ela foi até capturada em batalha pelos filisteus e não voltou por conta própria. De repente, a diferença entre o ídolo impotente e a representação sagrada fica bem sutil. Esse aqui é outro argumento profético muito comum. Um Deus de verdade se prova através da vitória militar do seu povo. A lógica é, os deuses dos inimigos são falsos porque não conseguiram salvar seus seguidores da derrota. Simples assim. E é aqui que a gente vê como essa lógica se virou de forma espetacular contra Israel. Primeiro, o rei assírio Senaqueribe usa o mesmíssimo argumento para zombar de Javé. Depois, quando a Babilônia de fato conquista Jerusalém e destrói o templo, Javé, segundo seus próprios critérios, falha no teste de divindade. Todas essas linhas de raciocínio acabam nos levando a um paradoxo central, que talvez seja perfeitamente resumido por outra pergunta retórica do próprio Jeremias. Parece uma pergunta boba, né? Esperando um não como resposta. Mas essa pergunta, na verdade, é uma armadilha lógica perfeita. Vamos ver por quê. Se a resposta for não, os humanos não podem criar deuses falsos, isso quer dizer que qualquer deus que é adorado por aí tem que ser real, o que nos leva de volta para o politeísmo. Agora, se a resposta for sim, os humanos podem criar deuses falsos, então isso abre a porta para a possibilidade de que Javé, assim como Baal ou Marduk, também seja uma criação humana. Nenhuma das duas respostas ajuda a mensagem monoteísta do profeta. Então, a própria lógica do profeta força uma escolha. Ou se aceita o politeísmo, ou se aceita que toda a base do argumento dele tem uma falha. As perguntas retóricas que deviam provar que só Javé existia acabam minando essa mesma ideia. Certo.
Então, existe alguma saída desse labirinto lógico? Bom, existe sim um contra-argumento teológico clássico para lidar com o problema da derrota militar. A explicação é a seguinte: Javé não perdeu para a Babilônia. Ele usou a Babilônia como se fosse um chicote para disciplinar Israel por causa dos pecados. A derrota, nesse caso, não seria prova de fraqueza, mas sim de poder e controle total sobre a história. O problema com essa ideia é que ela não pode ser refutada. É um argumento conveniente. Não importa o que aconteça, vitória ou derrota, tudo acaba sendo interpretado como prova do poder de Javé. E mais, essa não era uma ideia exclusiva de Israel. Outros povos antigos, como os babilônios, usaram a mesmíssima lógica para explicar suas próprias derrotas. Então, o ponto crucial é este: a lógica do castigo divino só funciona para quem já acredita no poder supremo de Javé. Ela não serve para provar esse poder a alguém que não acredita. É o que chamam de raciocínio circular, sabe? A gente assume a conclusão desde o começo. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Quando um argumento lógico, como esses que a gente viu em Jeremias e Isaías, pode ser usado para provar tanto uma coisa quanto seu oposto, ou quando ele leva a conclusões que destroem a sua própria premissa, será que ele realmente prova alguma coisa? Ou será que ele só revela as tensões complexas que existem entre retórica, lógica e fé?